Shalom Adonai. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abre ela em 2 Coríntios, capítulo 12. Está escrito no verso 9 uma mensagem muito interessante. Diz assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. Mais uma vez, 2 Coríntios 12, verso 9, disse-me, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. O interessante dessa mensagem do apóstolo Paulo é que depois de uma grande visão do paraíso, de coisas celestiais, ele pede de fato uma certa cura a Deus. Era algo que afligia a sua alma. Muitos historiadores, eles debatem a respeito do que seria a doença de Paulo. Talvez uma doença física, alguns apontam para uma doença nos olhos. Outros dizem que na verdade foi a aflição de ter que morar longe de Jerusalém, abandonar sua família e ser perseguido. Dentro desses conceitos do que seria que com Paulo, ou qual era o motivo dele dizer que Satanás o perseguia a respeito dessa fraqueza, Jesus vem com uma resposta muito simples e objetiva a ele. Jesus vem dizendo a ele, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Já parou para pensar como o ser humano é fraco, é falho? Você já entendeu como que você tem limitações e fraquezas carnais? Embora nós oramos buscando a Deus, buscamos Ele intensamente, ainda a nossa fraqueza nos aflige. E às vezes caímos várias vezes e vários anos no mesmo erro. Acontece contigo? Também acontece comigo. Mas por que isso? Porque na sua fraqueza e na minha fraqueza é que opera o poder de Deus. Porque quando nós estamos fracos, nós dependemos de Deus. E qual ser humano, cristão ou não cristão, que não depende de Deus? E você, como cristão, pode ser forte o suficiente? Ou tem algum cristão forte o suficiente? Creio eu que não. Todos nós somos falhos e passivos de erros. E todas as nossas fraquezas atingem o nosso corpo, o nosso ser, a nossa mente. Mas nessas fraquezas que Deus opera em nossa vida. E por que isso? Porque na nossa fraqueza, o poder do Espírito Santo restabelece a nossa vida. E quando nós, fracos, enfraquecidos, dependemos de Deus, com certeza o seu poder e o poder do Espírito operará grandemente em nós. Deus é muito sábio em escrever seus mandamentos. Deus sabe que nós nos achamos muito fortes. Já parou para pensar nisso? Já reparou como nós somos soberbos em achar que podemos tantas coisas? Mas quando vem a aflição, vem o pecado, vem o erro, abaixamos a cabeça e falamos, Senhor, eu preciso de Tua graça. E Deus diz e responde, a minha graça te basta. Isso que aconteceu com Paulo. Paulo tinha um grande tormento, Paulo tinha uma grande aflição, a qual ele pediu para ser curado, e Deus não o curou. Qual seria essa aflição? Uma doença? Uma separação física de um lugar de Jerusalém? Separação de sua família? Nós não podemos apontar. Mas eu aponto uma aflição de Paulo. Eu via Paulo um homem muito rígido em suas coisas. E essa rigidez de Paulo trazia a Paulo
talvez um homem com um temperamento muito explosivo. Vemos isso em algumas viagens missionárias dele no livro de Atos. Paulo era um cara que eu vejo explosivo, nervoso, extremamente zeloso para o Evangelho de Deus. Mas isso também é uma fraqueza, porque devido ao seu temperamento explosivo, ele explodiu com Pedro, ele também explodiu com Barnabé e João Marcos. Várias discussões houve ali na época de Paulo entre os discípulos e o apóstolo Paulo. Então talvez esse temperamento um pouco hostil do apóstolo Paulo o atormentava. Porque um bom judeu e sábio sabe que Deus adora as pessoas mansas, as pessoas passivas. Isso não significa que Deus não vai escolher as mais agressivas, podemos dizer assim como o apóstolo Pedro. Mas o interessante é que dentro de suas fraquezas, Paulo orou e pediu a cura e a resposta de Deus: a minha graça te basta. Você talvez, vendo esse vídeo, está aí fraco por um pecado que você causou. Ou fraco por uma decepção religiosa, uma decepção humana. Fraco talvez por uma fraqueza tua mesmo, carnal, que várias vezes você cai. E você já pediu a Deus a libertação e não conseguiu. Mas eu tenho algo para te dizer da palavra de Deus. Deus aperfeiçoa a nossa vida em nossas fraquezas. Porque quando estamos fracos é que opera o poder de Deus. E essa fraqueza é para te mostrar que você depende unicamente do nosso Deus, o Deus de Israel. Pense nisso. Lembre-se que Paulo disse: Senhor, cura-me. Isso por 3 vezes. E a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque eu me aperfeiçoo nas fraquezas. As suas fraquezas e as minhas fraquezas humanas, carnais, é para que opere o poder de Deus na nossa vida. Não se sinta afligido, não se sinta menor que os outros, não se sinta uma pessoa longe de Deus. Sinta-se homem, e como homem fraco, e como fraco, dependente da graça de Deus. E dependente da graça de Deus, cheio do poder de Deus, porque Deus aperfeiçoa as pessoas, os cristãos, nas suas fraquezas. Pense nisso. Shalom Adonai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. E lembre-se disso. A Bíblia é a palavra de Deus e é vida para os seus ossos. Amém.